A paz do Senhor Jesus Cristo a todos, meus irmãos. Deus abençoe a todos vocês. Vamos aqui a dar continuidade nos nossos estudos bíblicos, né? Fazendo estudo aí do livro aos Efésios. Estamos aqui na lição 2, que o título é A sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo, né? A excelência das bênçãos, a perfeição das bênçãos espirituais em Cristo. Amém? Vamos lá. O texto áureo está em Efésios capítulo 1, verso 3, que diz: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. A verdade prática diz: Deus nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo para que desfrutássemos das bênçãos espirituais. Né? Leitura bíblica em classe se encontra no livro de Efésios, capítulo 1, verso 3 e 4, e depois do 9 ao 14. Amém? Depois os irmãos leem. Então, o objetivo geral dessa lição é esclarecer as bênçãos espirituais concedidas por Cristo Jesus. Amém? Os específicos são 3. Refletir a respeito de nossa nova posição em Cristo. Segundo, evidenciar a realidade de uma vida cristocêntrica neste mundo. E terceiro, explicar que o Espírito Santo desempenha importante papel no plano da salvação. Bem, então nós vamos, nesta lição, falar um pouco das bênçãos espirituais de Deus para as nossas vidas. A introdução diz que nessa lição vamos abordar a grandeza, a excelência, a perfeição do projeto divino para conceder bênçãos espirituais aos seus escolhidos. Então, desde a eternidade, Deus executa um plano de restauração e reconciliação com a humanidade caída, né? Então, por isso que na carta o apóstolo Paulo se mostra profundamente agradecido pela revelação do mistério que estivera oculto desde todos os tempos, né? Então nós vamos ver dentro dessa lição que Paulo, em muitos capítulos, versículos, ele exalta o nome de Deus, uma forma de gratidão a Deus por tudo que Deus fez na vida dele e na vida de toda a raça humana, né? Então, Deus nos convida, Paulo nos convida a louvar e a glorificar a Deus pela bondade e misericórdia para com todos os pecadores, né? Glória a Deus. Então, tópico 1, a nova posição em Cristo, né? Então, se tem uma nova posição, é porque tinha uma antiga ou uma velha posição, né? Ponto 1, a doxologia. O que é doxologia? Doxologia significa explosão de glória, né? Ou seja, é quando Deus lhe revela algo, um conhecimento, onde não aguentamos dentro de nós e colocamos em uma forma de manifestação essa explosão de glória para fora, né? É exaltar, é glorificar por aquilo que Ele tem feito, por aquilo que Ele faz, né? Sobre a sua vida, sobre as nossas vidas, né? Então, ponto 1, a doxologia. Então, após expor os versículos de abertura da Epístola aos Efésios, né? No capítulo 1, deixa eu ajeitar aqui a câmera, irmãos. No capítulo 1, no verso 1 e 2, Paulo, apóstolo de Cristo, pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus, que estão em Éfeso, a vocês,
graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, né? Então o apóstolo Paulo apresenta uma sequência de textos que se caracteriza pela verdadeira adoração e bondade de Deus, né? No verso 3, por exemplo, ele diz: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, todo momento Paulo aí exaltando, glorificando, adorando ao nome santo do Senhor. Quando ele diz lá, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, no verso 3, bendito significa digno de louvor, né? O apóstolo dá sequência até o versículo 14, por meio de um maravilhoso tributo ao Eterno e suas muitas bênçãos concedidas aos homens. Então nós vamos ver até o verso 14, Paulo exaltando e glorificando ao nome do Senhor, né? Então neste trecho bíblico trata-se de um hino, né, de gratidão, caracterizado pela repetição do seguinte refrão, né? No verso 6, por exemplo, do livro de Efésios, capítulo 1, verso 6, Paulo vai dizer lá, para louvor e glória da sua graça, né? Nos versos 12 e 14, Paulo vai dizer, para louvor da sua glória. Então, aquele ao qual devemos adorar está identificado na expressão Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, é Ele a quem nós devemos adorar e exaltar. Uma clara referência à Santíssima Trindade, né, com ênfase na natureza divina de Jesus, seu Filho. Ponto 2. As bênçãos espirituais. Então, obviamente que as bênçãos espirituais não são materiais, ok? São diferentes. Bênçãos espirituais diferentes das materiais. Mas as espirituais, elas provêm dos lugares celestiais, né? Isto é, o reino espiritual. Então, essas bênçãos são mencionadas na longa passagem de Efésios, capítulo 1, do verso 3 ao 14, né? Então, quais são essas bênçãos, né? Então, no verso 4, Paulo vai dizer lá, Deus nos elegeu para sermos santos, né? Paulo vai falar de santificação, a eleição de Deus, elegeu o povo. No verso 5, por exemplo, Paulo vai dizer lá, predestinou-nos para sermos filhos de Deus, né? Então Deus nos elege, Deus nos predestina para sermos filhos de Deus, né? No verso 6, nos fez agradáveis para si, né? Deus fez-nos agradáveis para si. Remiu-nos por meio do sangue de Cristo, né? Nos salvou por meio do sangue de Cristo. Outra bênção, escolheu-nos por sua vontade redentora, né? Então Deus nos escolheu, revelou a palavra da verdade para os seus. Então, aqui, no capítulo 1, no verso 3, na parte A, quando Paulo está dizendo, revelou-nos a palavra da verdade, né? Então, quando Deus escolhe, Deus acolhe, Deus salva, né? E aí Ele revela a sua palavra, né? E aí você só revela algo para alguém que você tem intimamente, íntima confiança, que você está ligado, conectado com essa pessoa, né? Então foi isso que Deus fez, né? Revelou a palavra da verdade para os seus escolhidos, né? Selou-nos com o Espírito Santo da promessa e ainda garante a validade da promessa no verso 14 do verso 14 da Epístola aos Efésios. Amém? Então essas bênçãos,
elas provêm de Deus, que planejou a redenção, do Filho que realizou, né? Jesus Cristo realizou, Deus planejou esse plano de salvação, Jesus Cristo realizou, e o Espírito Santo, ele garante, né, todas essas bênçãos aos seus servos e aos seus escolhidos. Amém? Então, essas bênçãos nos conduzem a exclamar como Paulo, né? Bendito seja Deus, por tudo que fez, por tudo que faz e ainda há de fazer sobre as nossas vidas, né? Ponto 3, a nova condição. Então, a expressão em Cristo significa que somos abençoados com toda a bênção espiritual, a partir de sua pessoa e obra realizada no Calvário. Hebreus, no capítulo 9, no verso 12, ele vai dizer: não por meio de sangue de bodes e novilho, mas pelo seu próprio sangue, ele entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, e obteve eterna redenção. Então, ali no Antigo Testamento era usado ali o sangue de bodes, novilhos, para que o pecado do homem viesse a ser perdoado, né? Mas Cristo não, Cristo entregou a si mesmo, né? Eliminando de uma vez por toda o pecado de toda a raça humana, né? Nos trazendo então a redenção através do seu sangue derramado na cruz do Calvário. Então, relaciona-se ainda com a nossa experiência de conversão a Ele, né? Essa nova vida é conferida somente para quem está em Cristo, né? O oposto da antiga vida, em Adão, escravizada pelo pecado. Amém? Então, desse modo, não andamos mais em trevas, mas como filhos da luz, né? Paulo vai escrever aos primeiros a carta ao primeiro Tessalonicenses, no capítulo 5, no verso 5 ele diz: vocês todos são filhos da luz, filhos do dia, não somos da noite e nem das trevas. Amém? Então, aquele que confessa a Jesus como seu único e suficiente Salvador, ele já não é mais filho das trevas, ele não é da noite, né? Mas sim filho da luz, filhos do dia, né? Portanto, nossa posição é caracterizada pela salvação. Salvação em quem? Em Cristo, né? E por isso desfrutamos de todos os benefícios advindos desta salvação, desta redenção. Amém? Tópico 2. Uma vida cristocêntrica neste mundo. Ponto 1 do tópico 2. A revelação do mistério. A frase que Paulo diz lá em Efésios 1:9, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, sinaliza a revelação da verdade que estava oculta aos santos de Deus, né? Essa verdade diz respeito aos decretos eternos que Deus planejara por sua soberana vontade com o propósito de salvar os pecadores. Então, Paulo está dizendo aqui que o que era oculto, né, aos seus santos lá no Antigo Testamento, ele traz agora à tona no Novo Testamento, trazendo o que? A salvação através de quem? De Jesus Cristo, né? É o que João vai dizer no capítulo 3, no verso 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Então, essa vontade divina é revelada segundo o seu beneplácito, né? Isto é, de acordo com o que lhe agrada, de acordo com o que lhe agrada, fazer por amor e misericórdia. Romanos 11:32, ele diz, pois Deus colocou todos sob a desobediência, para exercer misericórdia para com todos. Amém? Então, a vontade de Deus foi executada conforme o seu desígnio, né, por intermédio de Cristo, para que o Filho em tudo tivesse a preeminência,
Colossenses 1,16 vai dizer assim: pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberania, poderes ou autoridade. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Amém? Então, todas as coisas foram criadas, né, por Deus, tanto nos céus como na terra, né? E tudo é feito por ele e para ele. Amém? Ponto 2, a plenitude dos tempos. Paulo revela que o plano divino é fazer convergir em Cristo todas as coisas. Efésios 1:10 ele diz: isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos, né? Ou seja, no tempo de Deus, tudo irá convergir, né? Ou seja, como Cristo, sendo Deus, criou também todas as coisas, então, o que Paulo está dizendo aqui, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, é de trazer tudo que esteja no céu ou que esteja na terra a voltar para Cristo, ou seja, a reconhecer que Cristo é Cristo. Amém? Ou seja, vai tudo convergir para Cristo, né? Para que todos venham reconhecer, para que todos venham olhar e venham dizer: nossa, você é o Cristo mesmo, o Senhor é o Cristo mesmo, né? Tudo venha convergir para Cristo, né? Então isso inclui tudo o que foi criado por Cristo, para Cristo, e o que subsiste em Cristo, né? Então implica dizer que todo o universo, céus e terra, estarão submissos à autoridade e soberania de Jesus Cristo. Então, nesse sentido, a ruptura provocada pelo pecado de Adão é restaurada completamente em Cristo Jesus. Ou seja, aquilo que afastava o homem de Deus, através de Cristo, agora faz com que haja aí uma restauração, né? Uma aproximação novamente do nosso Deus e Pai. Então, é claro que isso não tem conotação universalista, né? Ou seja, a ideia de que no fim todos serão salvos, como alguns dizem, como algumas religiões aí dizem, né? Mas que finalmente tudo será como Deus planejou. Cristo, a cabeça da igreja e também a cabeça do universo, né? Então, a dispensação ou a administração desse plano será na plenitude dos tempos, né? Conforme Efésios 1:10, que nós lemos, onde diz lá nas plenitude dos tempos, ou seja, no tempo de Deus, né? Então, a palavra grega aqui, tempos, não é cronos, que traz uma ideia de cronologia, mas kairos, que se refere ao tempo divino previamente determinado para que todas as coisas estejam sob o domínio de Cristo, né? Então, plenitude dos tempos aqui, tempos, aqui em Efésios 1:10, não é cronos, e sim kairos, né? Porque cronos tem uma ideia de cronologia, e kairos se refere ao tempo divino, ou seja, o tempo de Deus, né? Ponto 3, louvor da sua glória. O apóstolo vai enfatizar que as bênçãos são destinadas aos crentes judeus e gentios, ou seja, a igreja, né? Paulo, quando ele está escrevendo Efésios 1, verso 12 e 1, verso 13, nós vamos ver ele mudar aí o pronome, né? No verso 12, por exemplo, ele diz: a fim de sermos para louvor da sua glória nós, né? Já no verso 13 ele vai dizer: em quem também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, né? Indicando que em Cristo os crentes de ambos os povos são herdeiros da promessa, né? Então no verso 12 Paulo diz nós, né? Até então dizendo só para ele, só para o povo dele, ali os judeus,
né? Mas depois ele diz, mas vós, também vós, né? Ou seja, ambos, né? Para ambos os povos são herdeiros da promessa, né? Ele ainda ratifica igualmente que o propósito da eleição não é outro senão louvar e glorificar a Deus, né? Isso assinala não somente adorá-lo com palavras e ações, mas também levar outros a fazer o mesmo, né? Por conseguinte, tudo que somos, fazemos ou possuímos vem de quem? Vem de Deus, pois começa na sua vontade e culmina na sua glória. Atos 17, 28 vai dizer assim, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Como disseram alguns dos poetas de vocês, também somos descendência dele, descendência de Cristo, né? Tópico 3, o Espírito Santo, penhor da nossa herança, o selo do Espírito Santo. Então, aquele que ouve a palavra de Deus, o Evangelho da Salvação, e que, por meio da fé, se rende a Cristo, recebe o selo do Espírito Santo no momento da conversão, né? Nos tempos bíblicos, o selo era usado como sinal de propriedade e posse pessoal. Então, quando alguém confessa a Jesus, ele já é selado, né? Ou seja, quando ele é selado pelo Espírito, Cristo está dizendo, este aí é meu, né? Então, ao conceder o Espírito Santo ao crente, Deus identifica os que pertencem a Cristo, né? Pois o Espírito testifica daqueles que são filhos de Deus. Romanos 8,16 vai dizer, o próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Amém? 1 João 5,18 vai dizer, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado. Aquele que nasceu de Deus, Deus o protege e o maligno não o atinge, né? Então o maligno não lhes toca, né? Então, quando a pessoa confessa a Cristo, já naquele momento ela é selada pelo Espírito Santo, né? Tem algumas pessoas que dizem que o selo é quando a pessoa fala em línguas estranhas, né? Mas na verdade o selo é quando a pessoa confessa a Cristo. Então Deus já identifica os que pertencem a Jesus, né? Selando ele com o Espírito Santo. Amém? Ou seja, a propriedade de Deus, né? Assim, a terceira pessoa da Santíssima Trindade tem o papel fundamental de quê? O que o Espírito Santo vai fazer? Vai regenerar o pecador, vai purificar o pecador, vai santificar o pecador. Paulo vai escrever na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 6, no verso 11, ele diz assim, assim foram alguns de vocês, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito de nosso Deus. Então é Ele quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo de Deus, né? João 16,8 diz, quando Ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Amém? E que também produz no crente o verdadeiro relacionamento com Deus por meio do fruto do Espírito, né? Está lá no livro de Gálatas, capítulo 5, verso 22 e 23, que diz assim, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Amém? Então, ponto 2, o penhor da nossa herança. No livro de Efésios, capítulo 1, verso 14, Paulo escreve lá qual é o penhor da nossa herança, né? Então, o termo grego arrabon pode ser traduzido como depósito, penhor, garantia ou ainda primeira parcela, né? Então, a palavra tem origem
semítica e era usada nas transações comerciais para assegurar o preço ou garantir o pagamento de algo, né? Então, quando a pessoa quer comprar algum objeto, né, algum bem, enfim, ele garante que vai comprar aquilo, dando um sinal, dando um outro bem, né, para garantir que irá pagar aquilo que está comprando ou que vai ficar com aquilo que está comprando, né? Então Paulo ensina que o Espírito Santo é o depósito que garante a nossa herança em Cristo, né? 2 Coríntios 1:22 diz: nos selou como sua propriedade e pôs o seu Espírito em nossos corações como garantia do que está por vir. Então, tudo isso significa que aquele que tem o selo do Espírito Santo tem a salvação garantida. Efésios 1:14, né? Diz lá, até o resgate da sua propriedade. Amém? Então, o penhor ali é a garantia, né, de que Deus escolheu, de que Deus ele vai vir buscar a sua igreja, né? Uma garantia de salvação. Amém? É claro que isso não quer dizer que o crente está salvo para sempre, né? Independente de sua conduta. Então eu não posso confessar a Cristo e andar se prostituindo, adulterando, mentindo, pecando, né? Então eu tenho que ter uma nova conduta, né? Então, mas que a redenção está validada aos eleitos em Cristo que permanecem fiéis, ou seja, eu preciso permanecer fiel, né? Até porque a salvação é um processo contínuo, é dia a dia, né? Mateus 24:13, ele vai dizer, mas aquele que perseverar até o fim será salvo, né? Então eu preciso perseverar neste mundo aqui que jaz no maligno. Então a conclusão nesta porção da Epístola aos Efésios, o plano divino revelado resulta na reconciliação do ser humano com Deus por meio de Cristo e na restauração de todas as coisas visíveis e invisíveis. Ambos os propósitos devem redundar em louvor e glória ao Deus eterno. Na plenitude dos tempos, todo o desígnio divino estará plenamente executado. Amém? Então que nós venhamos aí a adorar, a bendizer, a glorificar ao nome do nosso Senhor e nosso Deus, por tudo que Ele já tem feito, por tudo que faz e por tudo que ainda há de fazer em nossas vidas. Que nós venhamos ter sabedoria dos céus para aproveitar toda esta sublimidade das suas bênçãos que Ele tem nos dado, né? Essa excelência, essa perfeição das suas bênçãos que Ele tem nos concedido, né? Que Deus assim abençoe a sua vida, a sua família e até a próxima aula, em nome de Jesus.